esse podcast com a Mônica, uma querida. Foi muito gratificante para mim poder contar a minha história e eu espero que vocês gostem. Deixa um comentário com o que esse podcast fez você sentir, o que se plantou alguma sementinha aí no seu coração. Quero saber. Olá, meus queridos e minhas queridas. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que saiu daqui rumo à Alemanha e muita coisa aconteceu no meio do caminho, ou por esse caminho. Selma, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Um prazer estar aqui. Muito obrigada, Mônica. Prazer é meu. Muito obrigada. Ô, Selma, como é que a menina lá de Guararapes resolveu ser engenheira na área de automação? Então, Mônica, esse era um sonho de criança. Eu sempre brincava de escritório e até quando eu fiz 10 anos, meu tio me deu uma máquina de escrever. Porque eu brincava assim, né, que eu tava... E quando eu fiz 18 anos, que eu fui prestar vestibular, meu pai queria muito que eu fosse médica. Uhum. E eu falei, olha, eu vou prestar medicina, mas se eu não passar, eu posso fazer o que eu quero? Ele falou, pode. Aí eu prestei medicina na USP, na Unicamp. E, claro, né, fui fazer engenharia na FEI, mas quando eu passei na faculdade, assim, era o meu sonho, né, ser uma executiva, viajar, frequentar aquelas salas de reuniões grandes que eu via na TV, assim, né. A gente se vê, né? Engraçado isso, né? Mas... quando eu fiz direito, imaginava nos tribunais. Sim, exatamente. Uhum. Mas aí, assim, quando eu passei... As pessoas, né, imagina, eu cresci em Guararapes, era uma menina, né, assim, do interior, né, e tudo. E aí a minha mãe até, bastante, né, assim, muitas pessoas falaram, Selma, pensa bem, né, a FEI é muito difícil, engenharia, será, né, que vai dar certo e tal. Então... Mas quem tinha que saber se ia dar certo era você. Mas não eu tinha, assim, essa certeza dentro do meu coração, né? Que eu nem sabia direito identificar, na verdade. Mas eu fui, porque eu queria muito, né? E assim, aí, foi muito difícil. Aí você viu que era o que você queria mesmo. Sim, assim, foi muito difícil no começo, né? Porque, imagina, São Paulo, eu ia de ônibus para a faculdade e eu, às vezes, perdia ponto. Né? Uma cidade daquele tamanho. Você conheceu seu marido na faculdade? Sim, no último ano. No último ano. Sim, no último ano. E aí, ele assim, era da sua classe? A gente fez no último ano, a gente foi para produção. Nós dois, ele era da mecânica, eu era da elétrica. E aí a gente se conheceu no último ano aí a gente estava na mesma classe. Sim. De São Paulo. Sim. Aí vocês se casaram, né? Um dia surgiu um convite para ele ir para a Alemanha? Sim, depois de muita superação, assim, no começo eu não passava em entrevista, aí consegui passar, consegui meu trabalho. Você já estava estabilizada, né? Quando ele recebeu esse Sim, depois convite. De muita, assim, luta, né, da minha parte eu consegui, né, me estabelecer no mercado de trabalho mesmo. E eu estava super bem, né? E aí ele recebeu uma proposta para ficar 1 ano na Alemanha. E assim, eu vi aquilo como uma oportunidade, né? Que eu não me senti no direito de falar não vai, ou, né? Então... Uma verdadeira companheira, né? Quando eu olho para trás, sinceramente, eu vejo que eu sempre priorizei minha família, sabe? E a gente vai conversando, você vai ver que isso é verdade. Isso é muito bom, né? Muito bom. E assim, aí, além de eu falar, de eu incentivá-lo a ir, eu falei, não, eu vou junto. Porque 1 ano é muito tempo. E eu trabalhava com software alemão, então eu tinha a esperança de chegar lá e conseguir alguma coisa também, né? Certo. E aí a gente arrumou as malas e foi. Vamos embora, Alemanha. Isso. Para ficar 1 ano. Chegou lá...
Cheguei lá, senti a dor de ser uma estrangeira rejeitada pelo mercado de trabalho alemão. Não é só de ser uma estrangeira, o fato de ser latina, ou seja, ser brasileira, não é pior? Mônica, isso era muito difícil para mim, porque às vezes a gente ia, até vou falar uma coisa meio polêmica aqui, mas às vezes a gente ia naquelas festas que tem na Alemanha, que até aqui no Brasil tem parecido, Oktoberfest, e assim, às vezes você via uma mulher, assim, com muito pouca roupa e com uma bandeira do Brasil enrolada, sabe? E aí eu ficava... O Brasil é visto como turismo sexual, como se a mulher brasileira fosse fácil, né? E eu ficava revoltada, porque eu falava, tá vendo, por isso que eu não consigo emprego, porque vê lá brasileira. Mas no fim, depois, com o tempo, eu fui percebendo que não era bem isso. Há 16 anos atrás, né, porque faz 2 que eu voltei, eu fiquei 14 lá, há 16 anos atrás o Google não era como é hoje. Então, eu mandava o meu currículo no padrão daqui. E era um padrão completamente diferente completamente diferente. Então, eu não recebia nem resposta. Para eles, você tem que colocar o diploma, você tem que colocar fotos, você tem que colocar histórico escolar, suas notas, tudo. E aqui no Brasil, quanto menos papel, melhor, né? Então, depois eu fui descobrir... mais minucioso, melhor. Sim. Alemão gosta de detalhe, de documentação, de tudo preto no branco. Mas aí, assim, como eu não conseguia trabalho, eu pensei, bom, como que eu comecei no Brasil? Comecei com estágio, né? Então, eu falei, eu tenho que voltar para a cadeira de estagiária. Aí eu fui muito criticada, né? Todo mundo falando que era um absurdo, tinha 10 anos de experiência, né? Mas eu pensei, é só uma questão de tempo. Se eu tiver uma oportunidade, eu vou conseguir, né? Então, onde a gente tem essa humildade que você teve... sabe? Eu acho que as coisas funcionam melhores. Eu vou te falar que foi difícil, porque aí eu falei, não é bom, fácil. Como que eu... É muito gostoso subir. Você descer de nível é muito difícil. Muito difícil. Tem que ter um equilíbrio muito grande para isso. Sim. Né? Equilíbrio emocional. Sim. Foi complicado. Assim, foi difícil, mas eu vi que era a minha única chance, né? E eu queria muito voltar a trabalhar. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Gosto até hoje. E aí, assim, eu falei, como que eu posso fazer um estágio? Eu preciso de uma universidade, alguma coisa. Não queria fazer outra faculdade, demora muito. E você não falava alemão? Não. Eu cheguei lá sem falar alemão, mas na outra semana eu já estava estudando alemão, já fui para a escola de alemão. Não fiquei parada, né? Eu fui sempre em movimento. Mas aí, quando eu entrei no mestrado, meu mestrado era 80% em inglês e 20% em alemão. Aí, através do mestrado, eu consegui um estágio. E aí é que eu tô te falando que você voltar não é tão simples assim. Porque aqui, né, as pessoas queriam a minha opinião, queriam saber o que eu achava, eu era envolvida nas questões mais difíceis, né? E, de repente, eu era uma estagiária que não podia. O estagiário, eu falo assim, o estagiário é o último eu fiz estágio quando eu fazia faculdade, né? O estagiário é aquele que faz tudo, né? Sim. Não é isso? Exatamente. E aí eu ia nas reuniões, assim, eu tinha que me controlar para não, né, falar nada, porque imagina, eu era estagiária. Mas aí também eu percebi que uma característica importante de um líder é saber ouvir. Porque através desse processo de ter que escutar sem dar opinião, eu tinha também insights interessantes, sabe? Então, tudo é um aprendizado, né? Eu ia falar isso. Que o importante é a gente aprender. Né? E com o estágio, eu aprendi, assim, melhorei muito meu alemão também. Escutando. Sim, porque eu ficava prestando atenção em tudo, eu anotava os pedaços de frases, né? E fui, assim, melhorando meu alemão. E meu mestrado, eu tinha 3 anos para fazer. Mas o nosso plano era voltar para o Brasil. Então, eu fiz em 1 ano e meio. Eu fui puxando as matérias. Foi puxado, hein? Foi. E aí, quando eu estava terminando o estágio, eu recebi a melhor notícia da minha vida. Eu estava grávida. E a gente, assim, estava já há muito tempo querendo, né? Então, foi muito bacana. E, claro, não fui efetivada, né? Eu estava grávida e nosso plano era voltar. Mas aí o Alexandre, de novo, meu marido... Recebeu outra proposta. Recebeu uma proposta para ficar lá definitivamente. E aí, eu já tinha, né, caminhado com o meu plano, né? Eu falei, não, vamos ficar assim, eu vou dar conta de encontrar o meu espaço aqui também.
E aí meu filho nasceu, e quando ele dormia, ele era um bebê muito bonzinho, não, assim, dormia à Que noite. sorte. E aí eu entrava nos sites, que aí eu já sabia quais sites eram os sites que eram renomados, como que eu tinha que fazer meu currículo, como que eu tinha que expressar na minha carta, na minha comunicação, né, com a empresa. E aí eu fui me candidatando para várias vagas e fui recebendo convite de entrevista. Até que eu entrei. Aí você já sabia como se portar na entrevista. Sim, eu passei em todas, Mônica, assim. Aham. Uma empresa era na Suíça, mas aí eu ia ter que ficar viajando. Aham. Outra Com empresa... filho pequeno. Eu não quis. Aí depois teve uma de telecom, que era a minha zona de conforto, porque aqui no Brasil eu trabalhava com telecom. Aham. Mas aí eu entrei também na Mercedes. E aí a gente, né, Você pensou... trabalhava numa grande empresa de telefonia aqui no Sim, Brasil, né? sim. Yeah. Aí você entrar na Mercedes, mas você não entra no nível que você estava aqui no Brasil. Não. Eu comecei de baixo de novo. Porque no Brasil você era a terceira na hierarquia, não é isso? Sim. Aqui no Brasil eu tinha muita responsabilidade, muita visibilidade, né? E lá eu comecei, assim, como engenheira especialista no nível mais... Nível 1. Baixo que existe, Né? Exatamente. Só que assim, eu comecei em novembro, em fevereiro eu assumi o projeto do Brasil. Só que, então, pessoas te falando, você não vai ser promovida, né? Isso você me contou na sim, pré-entrevista, não vai ser sim, promovida. Sim, as pessoas Tá. me falavam, olha, a Mercedes não promove todo ano. Porque minha esperança era justamente essa, né? Eu falei, tudo bem, eu vou aguentar, mas eu vou chegar Mas eu tenho onde o objetivo de crescer aqui dentro. Eu queria o meu lugar de volta, né? Uhum. E aí todo mundo falava, não vai dar certo. Mas sempre essa história se repete na minha vida. Sempre essa história de não vai dar certo, você não vai conseguir, pensa bem, deixa isso pra lá. Então, assim... Você tem uma coisa muito boa, você acredita mais em você do que nos outros, né? Na verdade, me derruba um pouco, Hum. mas eu consigo levantar e continuar. Uhum. Mas, assim, agora, como a gente estava falando, né? Conforme a gente vai ficando com mais idade, mais experiência, a gente também vai ficando mais forte. Uhum. Então, esse tipo de opinião não me afeta mais tanto. Uhum. Mas já afetou bastante. E aí você já foi promovida então, antes de fazer um ano? Não, então, na verdade, eu assumi de fato, não de direito, né? Porque assim, como eu era brasileira, tinha toda a facilidade da língua, da questão das leis daqui, de tudo. E aí eu assumi como gerente de integração, né? Integration Manager, o projeto do Brasil. E o projeto do Brasil era um projeto muito difícil, que todo mundo tinha muito medo. E eu sempre falo isso. Eu falo, quando você tem um problema, na verdade, você tem que encarar como uma oportunidade. Uhum. Porque quem consegue resolver os problemas grandes, né, é mais valorizado. É mais valorizado. E aí, como a gente conseguiu implementar e tal e tudo, aí no primeiro ano da minha avaliação, eu já fui promovida. E depois fui sendo promovida todos os anos. Se a gente não aceitar os desafios, né, a gente não cresce. Não cresce, Mônica. Uhum. A gente fica sempre no mesmo lugar. Uhum. Mas a hora que você tem o problema, a primeira reação é o medo. É assustar. Exatamente. Mas assim, eu preciso também falar que eu sempre encontrei muita gente bacana que sempre me ajudou, sabe? Que via, né, a minha vontade, a minha disponibilidade e me estendia a mão também. Uhum. Então, a gente não faz nada sozinho, né? A gente não pode ter vergonha de aceitar ajuda, de pedir ajuda, Sim, né? sim. Eu acho que a gente só cresce desse jeito também, Sim. né? Eu me lembro uma vez que a gente recebeu um e-mail que estava assim, né, me condenando e o meu chefe mandou o consultor dele na hora para minha mesa e falou assim, ajuda ela a responder. Por causa do alemão. Porque ele sabia que a culpa não era minha. Uhum. Ele me conhecia, sabia do Mas tema. você trabalhou com uma pessoa muito difícil também, né? Sim. Então, aí depois que eu consegui ser nomeada para fazer a prova para ser gerente, que lá você tem que fazer uma prova. Que também falaram para você não vai passar. Tal. Exatamente. Que muita gente não passava, que era para eu deixar isso para lá, ainda mais brasileira, não sei o quê. A prova era em alemão, tudo mais difícil. E nessa prova caía inteligência emocional, liderança, toda essa parte de relacionamento com equipe e tal. E eu fiz a prova e passei por unanimidade. Olha. Eram 9 diretores alemães e assim eu fiquei muito feliz. E aí eu assumi um cargo de gerência de direito.
E o meu combinado com o meu chefe Não direto... mais de fato. E o meu combinado com o meu chefe direto era, eu viajo, mas só quando não tiver outra maneira, porque eu tinha meu filho. E a nossa área era uma área de projetos internacionais. Sim. Só que assim, eu conseguia resolver muita coisa de lá. Sem precisar sair de lá. Sem precisar sair de lá. Aí, o meu chefe, que me promoveu, foi embora e chegou um outro. Em que cidade você morava? Stuttgart. Eu morava em Esslingen, que é uma cidadezinha linda, do lado de bem Stuttgart. Pertinho. Tá. Como São Paulo, São Bernardo. Assim. Tá. E aí, veio um outro chefe. E a primeira coisa que ele falou pra mim foi, olha, você vai ter que viajar. Quem não quer viajar não tem que trabalhar aqui. Primeira coisa. E era o meu combinado. Então, aquilo já me abalou um pouco. E aí, assim, até aquele momento, Mônica, todos os meus chefes sempre me adoraram. Eu nunca tive problema, sabe? Porque eu sempre fui de querer resolver as coisas, de estar sempre à disposição, de estar querendo ajudar. E eu sempre tive isso de volta. Você acha que isso pode ter sido um pouco de preconceito? Pode ter sido, eu acho. Eu não sei, não posso, afirmar, mas pode sim. O brasileiro sofre muito preconceito. Mulher, brasileira, né? E com um cargo, né, que talvez muitas alemãs não conseguiam. Você está roubando aqui o cargo o lugar de uma alemã. Tem tudo, tem muito disso também. Tem tudo isso. Né? E aí, era muito difícil, né? Assim, nada estava bom, tudo. E assim, foi indo, até que eu juntou, sabe quando junta um contexto? Meu filho estava com alergia alimentar, então eu tinha que fazer todas as coisas para ele. Meu marido veio para cá, porque a mãe dele teve um AVC. Eu fiquei sozinha com a criança pequena, com meu filho e com o meu chefe. De alergia e com o seu chefe difícil. Sim. E aí foi indo até que eu caí na armadilha do burnout. Mas eu falo que assim, eu assumo a responsabilidade por isso. Porque eu não sabia lidar com uma pessoa que não gosta de mim. Vamos explicar para as pessoas o que é o burnout, que às vezes as pessoas não sabem, né? É importante. Sim. Né? É uma depressão, uma exaustão devido ao trabalho. Né? Então, você fica sem força, você fica com sintomas de depressão mesmo. Mas a causa é o trabalho, então todo mundo fala burnout, né? Porque é como se estivesse queimado, né? Burnout. Como se estivesse queimado, queimando por cima, né? Assim, E aí, o que aconteceu foi que, assim, eu percebi que, na verdade, é a gente que faz. Os outros tratam a gente da maneira que a gente permite. Sim. Então, quando uma pessoa chegasse para mim e falasse, o que é? Eu deveria falar assim, eu vejo que não é um bom momento, eu volto depois. Vamos conversar depois, sim. Ou, e é isso que a gente, às vezes, quando é nova, a gente não eu não sabia fazer isso. Eu não sabia colocar os limites, eu não sabia alinhar a expectativa. Tanto é que quando eu saí, colocaram 4. A gente deprime, a gente chora, né? No começo a gente se deprime, a gente chora. Sim. Né? Sim, eu chorava todo dia a hora que eu tava indo embora no carro. Aí era difícil de eu sair do carro, eu demorava pra sair do carro, pra entrar em casa. Porque eu ficava me recompondo, sabe? Mas assim, quando eu percebi isso, na verdade, essa história de burnout me ajudou muito, porque me fez crescer muito como pessoa. Eu fui estudar todas essas partes de crenças, essas partes de tudo isso que eu tenho na minha mentoria hoje. Uma boa parte do meu método saiu daí. Claro, uma boa parte saiu da prova que eu tive que fazer para ser gerente, né? Essa sua prova tinha tudo isso, né? Inteligência emocional, tudo isso, né? Tinha tudo isso. A sociabilidade, não sei se... Era a liderança, a inteligência emocional, os perfis comportamentais, toda a parte de desenvolvimento humano. Mas, assim, eu sabia muito bem do líder para a equipe. Mas e do líder para cima? Também tem uma competência. Uma diferença, né? Então, quando eu saí, eu fiquei 6 meses fora, entraram 4 no meu lugar. Certo. Então, quer dizer, a culpa foi minha, Depois você voltou para a mesma empresa? Sim, eu voltei para a mesma empresa, eu voltei para o mesmo lugar, eu voltei para um projeto muito grande, porque eu falei, não, eu quero mostrar para vocês que passou, acabou, eu tô de volta e tá tudo bem. E esse mesmo chefe virou um grande amigo. Olha.
Faltou assim, ele estendeu um tapete vermelho para eu entrar. Ele falou, Selma, olha, vamos conversar. Sabe, assim, ele percebeu o que tinha acontecido e de uma hora para outra ele virou a chave e começou a me valorizar demais. Até, assim, foi uma coisa assim que quando eu pedi demissão, anos depois, né? Ele fez um filme para mim de despedida com todo mundo falando, sabe? Olha, me que mandando uma lindo, mensagem. que lindo. E ele que organizou tudo. Aí você começou a fazer palestras, não é? Então, sim. Aí a primeira palestra que eu fiz foi para um evento interno que a gente tinha, que era assim, como uma festa, né? Uma confraternização. Isso, uma confraternização, exatamente. Estava procurando essa palavra. E aí, a pessoa que estava organizando falou, Selma, você não quer fazer uma palestra? Porque as palestras que tinham nas confraternizações eram sempre palestras diferentes do tema do trabalho, porque era justamente para, né? Então, você não quer fazer uma palestra sobre a cultura brasileira? Eu falei, tudo bem, né? Fiquei super feliz. E fui, preparei tudo, e eram 400, 500 pessoas, era a vice-presidência toda, né? Mônica, a primeira palestra em alemão, com tanta gente. Nossa, imagino. Nossa, com a presidência, nossa. Todo mundo. Aí eu lembro que a hora que eu subi, tinha 2 degraus assim para subir no palco. Eu lembro que eu subi, minha perna começou a tremer. E eu segurava o microfone. O negócio começa a tremer, a gente fica com vergonha, não é? Eu falei, meu Deus, agora eu preciso da sua ajuda. Me ajuda. Mas aí parece que veio, sabe, a capacitação mesmo. Qual foi, assim, você percebeu que houve assim, um interesse depois que você terminou pela nossa cultura? Sim, com certeza. Muitas coisas que eu falei, eles nunca tinham pensado. Então, assim, eu percebi até uma mudança na maneira de ver, né, as nossas diferenças. Por exemplo, o brasileiro, a gente não tem esse compromisso tão formal com o horário como o alemão. Mas quando a gente pensa... Eles são britânicos. Isso. Mas quando a gente pensa de onde vem isso, aqui no Brasil, as coisas não funcionam como funcionam lá. Lá não tem jeitinho brasileiro. Não, lá as coisas, você consegue planejar, entende? Você tem essa cultura do planejamento desde a época antiga, por causa do inverno, né? As pessoas tinham que guardar para o inverno. Então, o planejamento é parte dessa cultura. Parte da cultura deles. Isso. Agora, aqui no Brasil, se a gente planejar demais, a gente fica louco. Porque as coisas não são... Não vão andar conforme... Tudo não vai andar conforme você planejou. Muitas coisas podem andar, mas não tudo. A gente vive numa instabilidade constante. Muito grande. Política, econômica. Muito grande. Social. Então, assim, quando você explica isso para as pessoas, que a gente não tem esse planejamento e a gente não tem essa... Porque a gente não pode ter, porque senão a gente fica maluco, as pessoas começam a ver a gente de outra forma. Mas, assim, quando você chegou, eles viam... eles achavam que aqui o Brasil era um país subdesenvolvido, quer dizer, a gente não é país de primeiro mundo, mas também não é como eles pensam, né? Mas eles acham, muitas pessoas acham que a capital do Brasil é Buenos Aires, que aqui fala espanhol. Que aqui fala espanhol, que tem índio na rua, não é? Isso eu senti muito quando eu fui voltar para cá. Quando a gente decidiu voltar, aí, o meu filho tinha 11 anos. E meu filho treinava futebol, handebol. Ele era federado de futebol. O treinador dele adorava ele. Os professores dele gostavam muito dele. Ele ia muito bem na escola. Só que ele tem a cidadania, né? Tem. Amanhã, se ele quiser estudar lá, ele pode. Ele vai. Mas aí eu comecei a receber e-mail de todo mundo. E o WhatsApp do treinador. Como? Você vai levar o Leonardo embora? Não, ele tá tão bem aqui. Selma, reconsidera. O que você tá fazendo? Como se o Brasil fosse um lugar... assim... que eu tava condenando o futuro do meu filho, você entendeu? Entendo. E eu falei, gente, peraí, não é bem assim, não. E não é uma Alemanha, mas também não... Não, né? Aqui também as pessoas... Tá difícil. Mas... Tá muito difícil, mas aqui você também sobrevive. Claro, e também tem condição, tem escolas boas, tem tudo, né? E a gente também, eu acho que inclusive nós brasileiros temos um desenvolvimento emocional muito favorável, porque a gente vive nessa instabilidade. A gente tem que aprender a lidar com isso. E de acordo... A gente tem que aprender a se virar nos 30, né? Sim, tem que aprender a improvisar. Opa! Na Alemanha, improviso é muito, visto com muito, assim, sabe? É negativo. Porque você precisa planejar, você não pode improvisar.
E aqui a gente precisa aprender a improvisar. Isso é uma capacidade, é uma habilidade que a gente precisa ter. Imprevistos acontecem. Né? Aqui acontece muito. Então tem muita coisa que assim, provoca o nosso desenvolvimento como ser humano por estarmos aqui, simplesmente por estarmos aqui, que é muito bom desenvolver essas habilidades. Isso lá? Me ajudou demais. Foi isso que eu percebi. E por isso, teve outros motivos, né? Tiveram outros motivos. Mas esse foi um dos motivos que eu quis trazer meu filho para acabar de crescer aqui. Mas antes de você contar os motivos, então você foi estudar inteligência emocional, e aí você começou a dar outros tipos de palestra? Então, aí a primeira palestra que eu dei foi essa, aí depois, como eu tinha passado na prova muito bem, as pessoas começaram a me pedir ajuda para fazer essa prova. Fazer a prova. E aí eu comecei a ser meio mentora, né, dos internos ali. E eu comecei um projeto no Instagram de falar sobre o que eu tinha aprendido. Porque eu sofri muito para passar na primeira entrevista. E depois que eu passei na primeira, eu nunca mais reprovei em nenhuma. Então, eu percebi que existe um processo que as pessoas precisam passar. E às vezes elas desanimam no meio do caminho. Elas precisam aprender para poder ir para a entrevista, antes de ir para a entrevista. E a pessoa recebe um não, 2, 3, desiste. Desiste. E era isso que eu queria evitar, sabe? Porque se eu tivesse desistido, eu não teria, né? Então, eu comecei esse projeto do Instagram. E aí, isso começou a crescer. E quando eu vim embora, como eu não estava trabalhando, eu comecei a dar palestra aqui também. E aí, isso foi também crescendo. Essas palestras são sobre o quê? Então, eu falo sobre inteligência emocional, sobre liderança. E aí, através das palestras, uma empresa me procurou e falou assim, você não dá um treinamento para os meus líderes? Eu falei, olha, eu tenho um treinamento pronto, né, que eu posso traduzir e fazer para você. E aí, Mônica, o que aconteceu foi que eu percebi que esse treinamento era um método mesmo. E aí, eu registrei esse método. E agora eu tenho... Mas assim, eu ainda trabalho com a Alemanha, né? Acordo 4 horas da manhã e trabalho com eles. Você trabalha na Mercedes ainda? Então, agora eu tenho a minha empresa e eu presto serviço para eles lá. Tá. Mas assim, como eu tenho todos os acessos, todas as coisas, é muito parecido. 4 horas da manhã? Eu acordo 4 horas. Por causa do fuso horário? Nossa. Não todos os dias, né? Tem dias que a gente consegue acordar mais tarde. Você não tem reunião tão cedo e tal. Certo. Mas assim, se precisar, eu acordo e faço o que tem que fazer. Mas então eu gosto muito, graças a Deus. Porque quando eu saí de lá, eu voltei para cá justamente por causa da minha família. Minha mãe estava doente, minha sogra também. E eu queria que meu filho tivesse essas raízes. Porque quanto maior... Essa referência de onde a gente vem, eu acho muito importante, né? Eu falei isso. Agora que eu fui para lá semana passada, um amigo meu falou, Selma, mas estava tudo bem. Vocês conseguiram coisas que muitos alemães não conseguem. Por que vocês foram embora? Ele não se conforma. E quando você quis vir? Seu marido concordou? Assim, meu marido queria vir. Queria vir. Só que assim, quando a gente construiu nossa casa, meu marido falou, agora nós não vamos mais embora. E para mim, o limite era o Léo entrar na escola. Eu pensava assim, quando ele entrar na escola, ele tem que terminar a escola onde ele começou. Só que a vida não é do jeito que a gente planeja, né? Nunca. E aí a minha mãe ficou doente, era pandemia, minha sogra também ficou doente. E a gente não podia visitar porque a fronteira estava fechada. Aí a gente pensou, o que a gente está fazendo com a nossa vida? Por que a gente está tão longe? Será que vale a pena? E se acontecer alguma coisa com a gente, o que vai ser do nosso filho? Porque por mais que você sentia isso, uma vez eu conversei com uma pessoa que estava morando em Miami. E ela falou assim, olha, por mais que a gente se dê bem, aqui a gente sempre vai ser estrangeiro. É verdade. Né? Isso é verdade. A gente sentiu muito isso também quando a gente foi vender a nossa casa. Sabe, na parte do cartório. Eu nunca senti isso na empresa, porque é um ambiente internacional. Então tem gente de todo lugar. Tá. Então, assim, nunca senti, muito pelo contrário. A gente é muito aceito, eu sempre... Até esse amigo meu falou, você era aceita, ouvida. Por que você foi embora, respeitada, né? Por quê? Mas, assim, a família fala mais alto. Não se arrepende nem um minuto. Porque quando eu saí, o difícil era deixar meu trabalho, que foi tão difícil de conseguir e que eu gostava tanto. Sim. Porque, assim, eu tive esse problema, mas isso foram 6 meses de problema. Mas eu fiquei 14 anos
vivendo coisas que eu gostava muito de fazer. Uhum. E aí, quando eu pedi demissão, que eu consegui convencer, tal, tudo, foi como se tivesse, assim, cortado um braço, sabe? Imagino. Eu senti demais. Mas eu só pensava, eu queria focar na questão do meu No filho futuro do seu ter filho, as do avós convívio familiar. com os dias contados, exatamente. Uhum. Então, foi isso que fez a gente voltar. Só que quando a gente voltou e eu tive que assinar uma O cláusula... seu filho passou por uma diferença... Não, termina o que você está falando. Não, depois pode eu falar, pergunto. pode Não, falar. termina. Você teve que assinar uma cláusula. Não, eu ia falar, eu tive que assinar uma cláusula que eu não ia trabalhar para eles durante 2 anos. Mas com menos de 1 ano, eles abriram mão dessa cláusula, graças a Deus. E você voltou a trabalhar E para eu voltei eles. a trabalhar para eles. O seu filho sofreu uma mudança cultural super drástica. Sim. Como é que foi para a cabecinha dele? Olha, Mônica, eu me surpreendi, porque essa era a minha maior preocupação e minha maior oração. Que ele encontrasse amigos, que ele se sentisse bem. E quando a gente veio embora, a gente alinhou com ele também. A gente decidiu junto, nós 3. Tanto é que ele falou pro Ele estava policial... num país de primeiríssimo mundo. Aí ele vem para o Brasil. Como você falou, tem oportunidades aqui? Tem muitas, mas é o Brasil. Não dá para a gente tapar o sol com a peneira sobre isso. Não dá. Né? Mas assim, quando a gente resolveu vir embora, os amigos dele, todo mundo falava pra ele, não, mas você vai pro Brasil, não sei o quê. Só que ele chegava em casa e contava e falava, mãe, mas só que o meu amigo vê a avó dele todo domingo. Entendeu? E quando o policial perguntou pra ele, ué, Leonardo, você tá indo pro Brasil sem o seu pai? Por quê? Porque eu vim às pressas, que minha mãe tava... Né, muito mal. Muito mal. Meu primo ligou e falou, vem embora. Só que ela viveu mais 6 meses depois que a gente chegou. Assim, foi... Mas que bom que você conseguiu conviver esses 6 meses então, com foi ela. um Se você milagre. não tivesse vindo... O que eu quero dizer, assim, como fez bem pra ela a gente ter vindo. Uhum. E aí, ele falou pro policial federal, ele falou assim, não, meu pai vai depois. Aí, o policial falou assim, ué, mas você não vai voltar? Ele falou, não, eu não vou voltar, eu tô mudando pra lá. Aí, ele falou, por quê? Porque minha família tá lá. Olha que lindinho. E até assim, me emociona, sabe? De falar, porque foi muito bonito. A resposta dele foi muito linda. E até o policial foi pra trás, assim, e deixou a gente passar e não falou mais nada. A gente pode ter muitas coisas ruins aqui no Brasil, mas esse sentimento de família, esse aconchego, esse calor humano que a gente tem, eu acho que a gente se supera em relação a todos os outros países. Eu também pouco acho. parecido ao italiano, talvez ao espanhol, mas o Brasil é mais assim, os pais são mais botar os filhos nas asas, são mais protetores, né? E você tem essa história de estar todo mundo junto nos fins de semana. Sim. O brasileiro é muito afetuoso com os seus filhos, com os pais. Não sei, lá não é assim, também. Assim, eles têm uma outra maneira, né? Mas eles também são. A família é muito importante para o alemão. Sim. E foi esse um dos motivos que acho que aceitaram de eu vir embora. Mas meu chefe falou para mim, ele falou, Selma, você é uma pessoa inteligente. Sua mãe tem uma doença terminal. Quanto tempo ela ainda vai viver? Você tá deixando sua vida para trás. E eu falei para ele, eu preciso fazer isso. Acho que ele pensava que você poderia pedir um afastamento, alguma coisa. E depois voltar. Né? Mas a gente, com a pandemia, a gente viu claramente que a gente estava vivendo de condição. A nossa vida foi levando para aquilo. Mas nós fomos para lá para ficar 1 ano. E ficamos 14. Então a gente falou, não, agora é a hora de ir embora, de voltar. E de refazer a nossa vida lá. E deu, graças a Deus, muito certo. A gente tá muito feliz aqui. Meu filho tá super bem. Ele chegou, já encontrou logo amigo, porque ele joga bola, né? E assim, os professores, todo mundo da escola, todo mundo acolheu ele muito. Os meninos também, né, da classe dele. Ele gostou, você acha que ele não sente muito, ele gostou muito. Ele fala com os amigos ainda, ele quer ir pra lá visitar, e esse era o nosso combinado, né, do mesmo jeito que a gente vinha pra cá uma vez por ano, a gente iria pra lá uma vez por ano pra ver os amigos, vocês verem os amigos. Sim, a gente também sente falta. Né? Eu acho que quando a gente mora fora, você nunca mais fica completo. Sempre você vai ter saudade de um lado, né? Mas vale a pena, eu recomendo. Vale a pena? Vale sim. Vale a pena passar um tempo todo esse tempo fora? Passar por tudo que você passou, você fala, tudo valeu muito a pena. Todo Mônica, sofrimento. Eu já pensei muito nisso, sabe? Talvez se eu não tivesse ido pra lá, eu não tinha sofrido a metade do que eu sofri.
que aqui eu estava super bem. Mas de uma outra ótica, eu penso, isso me tornou a pessoa que eu sou. Forte. Então eu não acho que eu posso me arrepender, não. Eu acho que eu tenho que agradecer, né? Que eu continuei caminhando, que Deus me deu força e que foi me mostrando o caminho e que as coisas foram acontecendo e que agora o meu propósito agora é ajudar outras pessoas a conseguir também. Porque foi o que a gente pensou quando a gente veio embora. A gente falou... De que maneira você pretende ajudar essas pessoas? Então, com as minhas palestras, com os meus cursos, com as minhas mentorias. E assim, todo mundo, com o meu Instagram, que eu falo sempre alguma Qual coisa é o lá. Céu? É Céu Meu Cadre, tudo junto. Céu Meu Cadre, tudo junto, gente. Né? Olha só o que ela conseguiu na vida, né? Ela deve ter muita coisa para passar pra gente, né? Eu gosto muito de, assim, compartilhar, porque... Compartilhar conhecimento é bom, né? Foi difícil. Assim como é bom aprender, compartilhar conhecimento também é bom. As ideias, quando a gente compartilha, elas se multiplicam, né? Elas não se dividem. Então, é como se, assim, quando a gente conversa, é como se fosse a minha mente, a sua mente e uma mente mestra que fica no meio, ali, então, que a gente vai expande, construir. né? Exatamente. Exatamente. Selma, muito obrigada por ter vindo. Eu adorei te conhecer. Parece que as coisas faz anos, né? Foi muito bom. Você é uma pessoa incrível, tem uma história de vida maravilhosa, né? De incentivo, né? Eu digo assim, aquela pessoa guerreira, entendeu? Assim, acho que a Selma contou aqui para a gente saber que a gente tem que ser guerreiro, que você não pode desistir, que você pode levar um monte de nãos na cara, mas isso não é motivo para você desistir, né, Selma? É verdade, é isso mesmo. Você, pelo menos, foi o que você passou. Sim, e eu que agradeço, Mônica, eu adorei te conhecer, foi um presente que a vida me deu, então, muito obrigada, trocamos, e eu tenho certeza que vamos fazer ainda muitas coisas juntas. Com certeza. E assim, muito, muito obrigada pela oportunidade, obrigada mesmo, estou muito feliz de estar aqui. E até semana que vem com mais uma história de vida linda como a da Selma.